Muito bem, gente, bem-vindos aí a mais um comitê de CX da BOTO, né? Mais uma edição, a gente vem recorrentemente aí, né, tendo encontros aí, né, em 2021, falando de vários temas, e hoje não vai ser diferente. Temos aqui um encontro bem bacana para falar de um assunto que, para mim, acho que para todos, né, que têm times ou que lideram, né, que têm negócios, é fundamental, que é o Employee Experience. Vamos falar um pouquinho mais o que é isso, né, conceitos, algumas práticas, né, aprendizados que esse período todo de quarentena tem trazido para a gente. Né, mas antes de começar todo esse debate, né, o primeiro, né, deixa eu me apresentar, como sempre, embora muitos aí já tenham convívio comigo no comitê, eu sou o Rodrigo Tavares, lidero o comitê de experiência do cliente da BO2O, né, e também aí lidero na Recarga Pay aí as áreas de jornada do cliente e comercial B2B, né? E também quero convidar a todos aqui, né, por favor, que estão assistindo, acompanhando a gente, cliquem aí para curtir o canal, né, do Portal Inovativo, sigam as redes sociais também da BO2O, tem sempre muito conteúdo, tem muita matéria bacana, tem vídeo, tem entrevista, vale a pena, de vários assuntos e temas importantíssimos aí do mercado. Muito bem. E para a gente falar hoje, né, bater um papo sobre Employee Experience, ou experiência do colaborador, eu tenho duas aqui convidadas incríveis, duas amigas, duas queridas, profissionais aí de destaque nas suas áreas de atuação. Vou passar a bola para cada uma delas se apresentar rapidamente para a gente começar o debate na sequência, e começo aí na ordem alfabética, né? Vou começar pela Ágata. Ágata, bem-vinda, prazer ter você aqui. Por favor, seu boa tarde aí ao pessoal, sua saudação e se apresenta para a gente. Tá ótimo, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês no canal. Bom, eu sou a Agatha Machado, eu sou profissional hoje, uma consultora de desenvolvimento organizacional, mas fui executiva de RH durante mais de 20 anos, então já tenho bastante experiência, né, com empresas. E há 6 anos atrás eu decidi sair das empresas, montar uma consultoria e trabalhar com tendências do futuro do trabalho. E como eu sempre desenvolvi trabalhos de change management, aceleração da liderança, cultura, temas muito estratégicos, quase que foi impossível não esbarrar com o EX, né, me sintonizando no novo mundo. E eu brinco que, como consultora, e consultora de vários segmentos do mercado, eu vivo na vida real, junto com o cliente, né, a dor e a delícia da gente poder implantar isso hoje nas organizações. Então, acho que eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, né, prática para vocês. Com certeza, Agatha. Obrigado pela apresentação, né? E a Agatha aí também tem o prazer de ser colega dela no MBA da CEDA, somos professores lá, né? Ela é professora, inclusive, de Employee Experience, né? E a gente compartilha bastante aí dos cursos e ela vai trazer um conteúdo bacana, com certeza. E aí passa a bola para a Priscila. Pri, por favor, aí, dê suas boas-vindas, se apresente, por gentileza, para todos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo Rodrigo e também o pessoal da ABO2O pelo convite para participar aqui hoje. Eu já sou colega aí do dia a dia junto com o Tavares, né? Nós trabalhamos juntos na Recarga Pay. Eu estou caminhando para o meu 2º ano na Recarga Pay como Business Partner de RH. Então, fortemente, já atuo aqui no dia a dia com os colaboradores, cuidando muito mais da parte de desenvolvimento e da cultura organizacional. Estou completando meus 10 anos também nessa jornada de RH e tenho visto, assim como a Agatha também, a dor e a delícia de como é sentir o dia a dia do colaborador, né? Então, a gente está sempre de olho para trazer novidades, trazer melhorias para esse dia a dia. Então, quero também contribuir um pouquinho aqui com a experiência e algumas ideias para o dia a dia de vocês. Com certeza, Pri, obrigado aí pela apresentação. A gente aí trabalha realmente aí muito próximos, né? Eu estou na companhia há praticamente 1 ano e meio, e aí 1 ano e meio de trabalho em conjunto aí, né, com a Priscila do HRBP, a gente aí com várias histórias bacanas, que ela vai poder compartilhar aí do dia a dia dela. Muito bem, então vamos começar. Já percebemos, né, que temos aqui duas profissionais experts de recursos humanos, e não é à toa, né, porque a gente vai falar, né, de experiência do ser humano que está ali, né, construindo a experiência do cliente no dia a dia. Então, nós vamos falar muito de pessoas, que no final é a essência de CX, né? Sempre gente com gente, ser humano com ser humano, e vamos falar do ser humano que está do lado, vamos dedicar, né, do nosso lado, construindo, né, e passando por todos os desafios no dia a dia. E eu queria começar perguntando para a Agatha, né, e a Pri depois pode complementar e daí somar mais algum ponto.
né? Peço por gentileza para que puder deixar os microfones mutados, por gentileza, para a gente poder garantir a qualidade de todos aqui na escuta. Entrando colado desse jeito. Acho que estou vendo uma pessoa, se puder mutar, alguém puder mutar aqui para a gente, quem tiver como... Obrigado. Então, Agatha, vamos lá. O que é negócio de Employee Experience, EX, né? A gente tem escutado cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouquinho do conceito. O que é o Employee Experience e como é que, na tua visão, isso se conecta com Customer Experience? Rô, eu vou só fazer um preâmbulo, porque Employee Experience, né, experiência do colaborador, a gente que está acostumado a falar de CX, imediatamente vai entender, né, assim como eu me preocupo com a trajetória do cliente, né, e do relacionamento com ele e a relação com a empresa, claro que a hora que a gente vai para dentro da organização, a gente identifica um cliente novo, que é o colaborador. Mas eu tenho 2 pontos que eu acho que é importante da gente se situar. Primeiro é que, por que a gente fala de experiência hoje, né? CX ganhou, acho que, muita força nos últimos 5 a 10 anos, né? A gente não tinha tanta literatura, não falava tanto disso, acho que vocês, né, podem... nunca li tanto sobre Customer Experience como nos últimos anos. E EX também veio, né, como consequência de uma discussão de Customer, né? Ele vem depois de Customer, né, quando a gente começa a discutir essa relação com o cliente e trazer para dentro da empresa o DNA da experiência, a gente começa a esbarrar com áreas que não são áreas, né, ligadas ao business, que acabam, né, criando muros para que a gente possa fazer valer a estratégia do cliente. Então, na minha visão, acompanhando as empresas, foi assim que começa a discussão de EX. A gente vai do cliente para dentro da organização, e a gente vai, então, se deparando que tem outros muros invisíveis que eu vou precisar mexer para que eu tenha a experiência completa e uma estratégia centrada no cliente. E aí começa-se um despertar cultural da organização para o elemento humano que toma a decisão, que cria o processo, né, que interage com a minha área e por aí vai. Só que, antes de tudo isso, a gente tem uma mudança, né, no planeta de alguns anos, né, de mais de 50 anos, na verdade, muito fechada depois da internet, que ela derrubou todos os muros sociais, psicológicos, familiares, que ele traz para a mesa um novo habitante desse mundo. Até tem um psicanalista, o Jorge Forbes, que fala que a gente vive agora no planeta Terra 2. Ou seja, porque assim, o mundo é igual ao que eu vejo, as pessoas ainda são as pessoas, eu sou eu mesmo, mas tem alguma coisa diferente, né, que eu não consigo nominar. Então, eu diria para vocês que a internet das coisas, ela trouxe para nós uma sintonização do tempo, no aqui e agora, como a gente nunca teve antes, né? E isso traz a experiência para dentro da minha vida como consumidor, usuário, cliente. E este ser humano é um colaborador também. Então, tem muita coisa nessa cumbuca para a gente falar do que é a experiência do cliente. Então, o que eu diria para vocês é uma estratégia, é um olhar sobre seres humanos e as relações humanas dentro das organizações sobre um ponto de vista mais sensível, mais profundo e muito mais desafiador, que vai levar em conta esse ser humano que habita a nossa empresa e que vai nos dar as mãos para que o cliente, no fim das contas, esteja fidelizado num mundo de concorrência global, né? Ainda mais depois da pandemia. Quem é meu concorrente, né? Todo mundo. Sim. Então, eu diria para vocês que, de fato, é um olhar para a experiência do colaborador, mas com esse pano de fundo complexo que eu dei uma pitadinha aí para nós. Sim, já deu uma pitadinha boa, né? Porque realmente gostei dessa história do Terra 2 aí, né, desse autor que você mencionou. Achei bem interessante, porque realmente as transformações que a gente passou, né, com aí de nova economia, o pós-digital, né, depois da internet, que realmente democratizou tudo, achatou tudo, todo mundo tem acesso a tudo, conectado com tudo, depois veio a rede social, todo mundo conectado com todo mundo, ou potencialmente podendo estar conectado com todo mundo o tempo inteiro, mudou muito, né, o pano de fundo das relações e trouxe esse olhar mais sensível, né, então ficou muito claro para mim o quanto que tem essa ponte natural com a experiência do cliente, porque nós estamos falando de seres humanos, o cliente é um ser humano, o colaborador é o outro ser humano. E você falou uma coisa legal, né, que é muito como realmente acontece, né, da mesma forma que você comentou que vem
né, o movimento ele vem vindo, né? Começou o CX, depois veio o IX, quer dizer, ele veio vindo de fora para dentro, porque a construção da experiência do cliente, ela começa de fora para dentro, né? Porque você entende quem é o cliente, daí você traz para dentro de casa. Quando você traz isso para dentro de casa, você olha para dentro de casa e fala, opa, tem gente aqui dentro também, né? E tem gente que vai... Pode falar, Gata. Não, é isso aí. E tem cultura, tem uma série de crenças que a gente compartilha juntos, tem rotinas, tem práticas, e isso está impregnado numa forma de fazer as coisas que a gente nem raciocina sobre elas. Isso é cultura organizacional, né? A Priscila, vivendo aí, vai poder, né, falar assim, a cultura é aquilo que a gente nem pensa sobre. E aí Sim. a gente começa a esbarrar sobre esse monte de práticas que a gente não nomina, e aí a gente tem um monte de muro invisível que eu estou lá batalhando pelo CX, né? E o que acontece que eu não consigo colocar em prática? Parece tão óbvio esse caminho, mas ele não é, porque ele é composto de tudo isso que a gente está falando, de um aglomerado de pessoas em torno de um objetivo comum, só que esse objetivo comum, não é racional. Ele é racional até a página 2, aí o resto é crenças, né? Uma série de coisas. E esse ser humano ainda, diferente que está habitando o nosso planeta, que ele quer essa experiência, nada mais é do que o aqui e agora, né? Esse aqui e agora mudou tudo no nosso planeta, né? Sim. Então, bom, é isso, acho que é uma boa Não, provocação. já demos uma boa introdução, já. Eu passo a bola já para a Pri, para ela comentar um pouquinho em cima do que a Agatha trouxe, mas também já a gente aproveitando, né, Pri, também se você tem sentido que recentemente, né, com a pandemia, que acho que é o evento mais relevante que a gente teve nos últimos 2 anos, né, de mudança de comportamento nos impactando, né? Como é que você acha que tudo isso, né? Como é que você vê a visibilidade do assunto, né? Do cuidado do colaborador, da experiência do colaborador com esse contexto todo que a gente tem vivido? E também fica à vontade para complementar aí tudo que a Agatha trouxe também. Com certeza. Eu queria complementar um ponto só do que a Agatha falou, porque realmente, quando a gente traz o Employee Experience como um conceito novo, mas de certa forma ele já existia, né? Ele é velho, a gente só está trazendo para a mesa uma via dupla de discussão. Porque antigamente a empresa escolhia o funcionário, mas o funcionário ele também não tem a chance de escolher a empresa que ele vai trabalhar. Então a gente está mudando um pouco de lugar e colocando esse funcionário ou esse possível funcionário no centro. Assim como a gente faz com o cliente, né? Eu coloco o cliente no centro, porque ele pode ser um potencial cliente a partir do momento que a gente começa a investigar aqui dentro de casa o que é que a gente pode melhorar nessa experiência dele. Então, o cliente ele pode escolher hoje ser parte da empresa ou não, muito ligado à cultura e aos valores dele. É o que acontece. Então, o que a Agatha falou é muito verdade, e isso também é a verdade que vem para a cultura organizacional. A pessoa ela escolhe e se identifica com a empresa hoje. E se ela não se identificar mais a partir do dia seguinte, ela vai embora, deixando essa empresa para trás, sem a menor sombra de dúvidas. Então, eu acho que Employee Experience é um pouco disso também. A gente traz para a mesa essa escolha de mão dupla a partir do processo seletivo, onde já começa todo o trabalho de Employee Experience, né? Que é uma forma, uma estratégia de você atrair essas pessoas, reter ela durante a experiência e também entender os motivos da saída, tornando essa experiência aí uma avaliação de uma viagem, né, uma jornada inteira do funcionário com essa empresa. E, bom, você me perguntou aí sobre a atualidade, né? Eu acho que a pandemia por si só trouxe mais à tona um assunto que já estava muito quente durante os últimos anos nas organizações. Então, as empresas, sim, se preocupam em como atrair as melhores pessoas para a organização, elas se preocupam em não perder essas pessoas para outra organização, se preocupam muito com a satisfação do colaborador durante essa jornada, mas a pandemia trouxe questões que talvez não eram tão aprofundadas, que é o bem-estar das pessoas. Muito embora a gente no escritório estivesse próximo às pessoas, a gente poderia minimamente conversar ou dialogar e fazer diversas palestras sobre vários assuntos que tocam o dia a dia das pessoas. Mas o bem-estar num trabalho remoto, à distância, onde a gente não sabe como essas pessoas estão trabalhando dentro de casa,
qual é a sua condição social, qual é a sua condição mental, emocional para trabalhar, isso envolve uma série de questões que afloram a possibilidade da gente olhar para muito mais coisa. A jornada do funcionário hoje, ela abrange mais coisas do que a gente poderia imaginar. Sim, sim. E é interessante como a gente fala de vários, né, termos e conceitos que realmente reforçam o quanto se mescla, né, o CS com o EX, né? Você fala de jornada do cliente, jornada do colaborador, né? A gente também pode pensar nas personas do cliente e também tem as personas funcionários, colaboradores, né? Pode ter liderança, pode ter liderado, pode ter uma área mais, um perfil mais operacional, outro mais analítico, mas tem perfis e tem personas diferentes que viverão, né, jornadas diferentes, né, ao longo da companhia, com vários, né, momentos da verdade, né? Quando você já é entrevistado, você já está, né, tendo contato com a cultura, com a marca, quando você tem o teu onboarding, quando você tem o teu primeiro dia, quando você tem teus ciclos de performance, a tua avaliação, teus feedbacks, né? Um momento de capacitação, desenvolvimento, é rigorosamente a mesma coisa que um cliente vive. Então, são seres humanos vivendo jornadas assim, espelhadas, mas muito parecidas, né? E a Pri trouxe um comentário no início, que ela resgatou, né? Que a Agatha trouxe também, né? Essa via de mão dupla, né? De que tem a escolha, e na verdade a experiência do cliente, o UX e o contexto que a gente vive traz muito isso da escolha, porque ao mesmo tempo que a internet, essa era que a gente vive hoje, trouxe uma profusão de novos negócios, a nova economia, novas empresas, né? Isso trouxe para o cliente mais escolha, porque muitas vezes ele estava limitado, eu vou ter que fazer o meu relacionamento com esta empresa porque não tem muita opção, só tem 2 ou 3. Agora, hoje ele se depara com um monte de opções, pegando até nossa realidade fintech, né? HP, quantas fintechs tem? Tem um monte de fintech, né? E, ao mesmo tempo, também mexeu com o mercado de trabalho, né? Que é assim, o profissional, o colaborador, ele começa a falar, peraí, eu tenho opções agora onde eu posso querer trabalhar, onde eu quero estar. Eu quero me identificar com essas opções, quero ter uma experiência, né, que se identifique com os meus valores, né, com o que eu acredito, com o jeito que eu acho que tem que fazer as coisas, né? E isso, inclusive, tem pesado bastante, eu imagino, vocês podem até comentar, né, de pessoas que começam até a tomar decisão de carreira, não, legal, eu ganho bem aqui, tenho ótimos benefícios, mas isso aqui não me representa, né? Eu vou procurar um outro ambiente. Acho que até o turnover, né? Não sei se vocês querem comentar, me surgiu até esse ponto, se vocês percebem que isso também tem aumentado como motivo de as pessoas saírem das companhias. Aí eu não me identifico ou não é isso mais que eu quero. Isso tem acontecido, né? O que vocês concordam? Quer falar, Pri? Vou falar brevemente, até porque na última semana saiu uma reportagem, se eu não me engano, na Exame, falando bom, em inglês eu acho que é o resignment, é a era da renúncia, talvez traduzido para o português alguma coisa assim. Sim, pode ser isso, pode ser renúncia. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é que as pessoas estão abandonando seus empregos e a pandemia só agravou uma questão de que as pessoas podem escolher não ter mais uma carreira corporativa. Elas estão escolhendo outras milhares de opções. E assim, as pessoas não estão deixando as empresas, gente, por conta de salário, muitas vezes. É opção de vida, é cultura, são os valores. É isso que a gente está falando. O employee experience ele vai tão longe que as pessoas elas podem deixar uma empresa de um minuto para o outro simplesmente por não concordar com coisas muito simples. Ao contrário dos nossos pais, eu estou falando de gerações que passaram uma vida inteira na mesma empresa. Eles também tinham o poder de escolha, mas era muito comum que os nossos pais construíssem uma carreira e dissesse ao fim da vida dele que ele trabalhou uma vida inteira numa mesma empresa. 30, 40 anos, né? No mesmo lugar. Exato, então isso era motivo de orgulho. Hoje, as gerações não se prendem tanto dessa forma. A minha carreira importa e ela pode ser construída de uma maneira diversa, tortuosa. Eu posso ser empreendedor amanhã, como posso ser um líder de uma grande empresa amanhã. Ou posso mudar, criar minha própria startup. Enfim, as pessoas têm tantas opções hoje e isso está sendo muito aderente às escolhas de cada um, de vida. Isso influencia muito no employee experience. Por isso, as empresas voltam para casa, fazem a sua lição de casa para entender como é que eu posso tornar esse trabalho mais atrativo.
porque eu quero que essas pessoas fiquem no mercado corporativo. A gente não quer que elas saiam. Eu vou procurar aqui o link para depois compartilhar com todos legal. vocês sobre essa matéria que é muito interessante. O que está acontecendo nos Estados Unidos já está se refletindo para o mundo todo, com certeza. Sim. Diga, Agatha. Eu até queria... Vocês sabem que eu trabalhei numa consultoria americana, a Hewitt, e a Hewitt, ela já fazia pesquisas sobre engajamento, né, há mais de 25 anos. Então, eu vou fazer um paralelo aqui só com o que eu falei no começo e vai conversar com o que a Priscila falou. Então, a gente vem sofrendo mudanças desde a década de 90 muito fortes. E uma das mudanças que surgiu na década de 90 já começou um abandono de empregos, e por isso que o engajamento começou a ser pesquisado, porque antigamente as pessoas só deixavam o emprego por outro. E, de repente, as pessoas começaram a sair, lembra dos sabáticos? Que, de repente, começou a palavra mágica, né? As pessoas simplesmente começaram a sair sem empregos, né? E essa discussão sobre retenção, que já vem lá desde 90, suscitou que algo havia mudado naquilo que cola o colaborador com a organização. E aí a gente chega a essa palavrinha mágica, que até hoje ela é aceita nas organizações, que é engajamento. O engajamento vai direto ao que você falou, Rodrigo. O quanto eu acredito naquela organização e estou ligado afetivamente a ela. Quando essas duas coisas se juntam, eu vou dar o melhor de mim espontaneamente para as empresas, né? Eu não tenho mais aquele Big Brother acompanhando. E a gente saca isso no ano 2000, né? Principalmente em 2010, começam a surgir as grandes pesquisas de engajamento, que a gente entendeu que o que conecta a gente com a empresa é crença, o quanto eu me identifico. Exato. E aí tem várias sutilezas, cada um tem uma forma de se identificar, né? Mas por isso que a empresa é plural. A cultura tem que ser plural para ela poder tocar as inúmeras quereres, né, ou crenças de todo mundo. Só que uma coisa que acho que a Priscila falou maravilhosamente bem lembrado, que é essa via de mão dupla, o que a gente aterriza agora nos últimos 5 anos? E principalmente depois do Covid. A maneira como eu engajo pessoas mudou. Eu tinha descoberto, tá bom, engajamento é importante, eu preciso sensibilizar, tocar, significar algo para a pessoa vir. Aí eu faço aí as estratégias de cultura, propósito, tudo isso veio na mesa para atingir essa demanda, porque eu quero me conectar com algo que eu acredito. Só que o que a gente descobre é que, de repente, a gente percebe que todas as estratégias de engajamento que eu tinha desenhado não funcionam mais. Tem outras coisas que engajam. E olha que interessante o que a Priscila falou. Durante anos, a gente desenhou as estratégias de RH de cima para baixo. A gente tinha planejamento estratégico para onde queríamos ir, e a gente tem o planejamento de pessoas atendendo esse planejamento estratégico. Aí eu vou lá e desenho processos, trilhas, treinamento, né? E eu desço. O que acontece é que esta retenção de conhecimento não está sendo suficiente para dar conta, né, de tamanha mudança de contexto. Então, eu vou ter que abrir mão de parte do saber para perguntar na ponta. Ô, ponta, o que você quer de fato? Porque tudo que eu estou fazendo aqui não está me ajudando a reter o quanto eu quero, a ganhar performance quanto eu quero. Então, essa via de mão dupla, assim, eu vou ter que construir esses processos internos e toda a estratégia de pessoas, óbvio, à luz da estratégia, a gente não vai abandonar isso, mas agora eu vou ter que dar as mãos para o colaborador e entender esse ser humano que está ali para ele me ajudar a construir o caminho. E isso exige, né, um reposicionamento, né, até de figuras de poder dentro da organização, né? Então, a gente tem toda uma mudança do poder na organização e tecnologia no meio e uma flexibilidade para a gente poder fazer essa dança, que é a dois, que vai fazer, na verdade, um choque muito grande com a cultura tradicional que a gente vê nas organizações. Sim. Então, é tudo isso aí que está no bolo, né? É bastante coisa, é intensa e muito, além de intensa de ser muito forte, né, também profundo, né, porque mexe com coisas muito sensíveis, muito de valores, né, mexe com a nossa essência, né? E eu até vi que a Pri compartilhou aqui agora há pouco, né, a matéria aqui no link aqui para quem está aqui no Zoom, né, é uma matéria do LinkedIn, né, que eu estou até vendo aqui, né, para quem quiser depois procurar,
né? Procurar a matéria, pode procurar como A Grande Renúncia, é uma matéria que saiu no Estadão, vale a pena dar uma olhada. Mas é interessante ver, né, como a gente conecta também tudo isso, né, com performance, com resultado e com entrega, porque no final as pessoas estão fazendo a renúncia ou estão procurando porque querem fazer escolhas que respeitem aquilo que, de repente, nossa, eu quero ser feliz, né? Eu quero estar bem desse jeito, né? E, na verdade, eu só estou bem quando eu sou eu mesmo, né? Quando eu sou eu mesmo na essência. E agora? E agora, exato. Olha que interessante como o deslocamento do tempo aconteceu nesse novo mundo. Todos nós aqui, a Priscila deve ser muito mais nova que eu, mas... Somos todos jovens, Agatha, todos jovens. Mas ela deve Todos ter jovens. um planeta parecido com o meu. Mas todos nós aqui fomos educados assim, Agatha, Rodrigão, quando você fizer 18, Sim. quando você fizer faculdade, a Priscila aqui, quando você casar, Priscila, e tiver seus filhos, né? Quando eu tiver minha casa, quando eu sair de férias. Então, é tudo tempo futuro, né? E a gente foi educado durante muitos anos no mundo previsível, aonde dava para eu ter essa noção de futuro e me programar para ser esse ser humano. Aí veio a internet, bagunçou tudo, a gente nem sabe o que vai ser daqui a 3 anos, né? Que nem quem contava com o Covid em 2 anos, que o home office, que o RH está há mais de 15 anos aí tentando fazer acontecer, agora tem que entrar e ponto, aí todas as leis se abrem. Então, o contexto do mundo é tão imprevisível que eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. Óbvio que eu faço algumas previsões. Só que o que eu quero, o que o Rodrigo está dizendo, assim, não dá para eu ser feliz daqui a 5 anos. Tem que ser agora. Eu trago o poder de decisão para o contexto que eu alcanço. E o contexto que eu alcanço é este. É muito interessante, né? E aí, todos os processos da gente, assim como seus hábitos de compra via online, na verdade, está tarde o EX, né? Porque o colaborador olha para fora, tudo funciona muito rápido, se adapta, eu faço upgrade. Quando eu volto para a empresa, é um dinossauro, né? Sim. É tudo duro, né? É tudo, parece até congelado, aquelas coisas, né, mumificadas. Porque é difícil, né? É difícil você acompanhar essa atualização. Mas é isso. E aí, movimentar esses Titanics todos é um desafio, né? Então, você já me dá até o ganho. Oi, Peri, pode falar, desculpa. Pode falar. E olha que interessante o que a pandemia mais trouxe de positivo para qualquer pessoa ter qualidade de vida hoje é você trabalhar de qualquer lugar, sendo que você tem internet. Você quer um poder maior do que esse na mão do colaborador? É ele trabalhar de qualquer lugar. Esse cara pode ser feliz, gente, trabalhando em qualquer lugar do mundo. Ele pode hoje deixar de ganhar em real para ganhar em euro ou em dólar. Mercado de TI, Pri. Mercado de TI. Ou até ganhar em outra moeda que não é tão valorizada, mas ele está bem no lugar que ele gosta. Eu vou trabalhar no lugar, não é dólar, não é euro, mas eu estou aqui na beira de uma praia todo dia e estou bem, assim, né? E estou me sentindo muito à vontade, né? E veja como isso muda completamente, que tem muito a ver com o que a gente fala tanto de CX como de X, que é o empoderamento do ser humano. Então, em vez de eu controlar as pessoas, eu preciso trabalhar para libertar as pessoas. Né? Então, eu gosto muito de falar, quando eu falo de CX, o CX é muito isso, né? Você usar recursos não é para você prender o cliente. Vai ter que ser do meu jeito. Não, eu vou, na verdade, usar recursos para que você consiga ter a experiência do jeito que você quiser, comigo. Na hora e do jeito, pode ser de um jeito hoje, de um jeito, outro jeito amanhã. Isso vai estar valendo para o colaborador que nós estamos comentando. Quer dizer, hoje, para mim, e a gente tem que criar isso na empresa, né? E é isso que eu quero puxar esse ponto com vocês agora, assim, né? De como é que vocês estão vendo aí, né? A Agatha trouxe até peço para ela começar respondendo essa parte, mas a gente chega, tem os Titanics da vida e tem tudo isso mudando muito rápido. Né? A gente tem que tentar criar essas coisas na companhia, né? Quer dizer, como é que eu consigo criar um ambiente para ir ressignificando, né? O ressignificável, adaptável para a pessoa nessas diversas fases que ela pode viver. Mas como é que você está vendo, Agatha? Você está como consultora, você tem contato com muitas companhias, com alunos também de várias empresas. Como é que você está vendo as empresas lidarem com isso? Daí eu depois passo para a Pri comentar como um pouco até da Recarga P, como é que a gente, na visão dela, tem trabalhado isso. Olha, eu tenho 2 visões, uma mais otimista e uma mais pessimista. Vamos lá. Vamos lá, vou começar. É que assim, a visão otimista, que eu acho que é a beleza desse momento, eu acho que a gente está num momento muito poderoso. Eu acho que o ser humano, nunca o desejo humano teve tão na mesa como a gente tem agora. Então, pela primeira vez, eu olho o cliente e pergunto, cliente, é que nem o Lúcifer, quem assiste a série, né? O que você realmente deseja? Me conte.
Porque a gente sempre tentou suprir o cliente com, né, eficiência, serviço, e agora o desejo do cliente está na mesa. E da mesma forma, o desejo, né, desse humano na organização também, e a gente está tentando dar conta. Os presidentes estão pressionando os RHs e as áreas de negócio, os RHs estão correndo para responder. A gente tem gente aí que nos últimos 2 anos pisou na empresa digitalmente, nunca entrou porta dentro da organização. Então, por exemplo, os próprios processos de onboarding foram obrigados a terem que ser revistos. Então, assim, essa discussão na mesa, ela é extremamente poderosa e eu acho ela lindíssima e eu acho que é o grande ponto positivo da gente provocar a organização. O que eu vejo agora de um lado um pouquinho mais negativo e acho que faz parte do game? Como você pode ver, cultura é um negócio denso. É complexo mudar a cultura. E principalmente empresas, né? Se a sua empresa tem 20, 30 anos, 40, por aí vai, eu estou completamente consolidado, até com maquinário, com uma série de pilares que definem até a minha própria existência, quem sou eu como organização. E os líderes que lá me representam conversam com esta crença. E os processos e práticas que lá instalados estão conversam com esta crença. Sim. Isto não é algo simples da gente mexer do dia para a noite. É óbvio que o contexto está aí provocando, brigando, né, e fazendo com que a gente se mexa. Mas, no fim do dia, EX é uma agenda estratégica. Então, eu acredito assim, o RH ele tem esta grande porta de entrada e ele vai fazer as provocações, mas tem que ter muito cuidado para a gente não ficar preso a uma revisão de processos. Senão eu troco um processo que eu tinha por um processo um pouco mais participativo do ponto de vista do colaborador, mas a estratégia de EX, ela tem que permear o board, ela tem que estar fora do RH, não é dentro do RH. Então, o RH vai ter que dar as mãos para a área de marketing, vai ter que... E uma coisa que eu tenho visto empresas cujo CX está mais maduro são empresas que terão mais voz em EX. Eu acho muito difícil uma empresa que não tem a visão de CX discutir EX com profundidade. Concordo. Posso estar enganada, Pri, por aí, né? O que você acha? É isso. A gente tem feito, eu e Tavares, essa grande parceria, desde que ele pisou aqui, para a gente conseguir fazer essa mudança de mindset. É uma mudança e ela precisa acontecer para dar certo. É o que você falou, é correto. Então, assim, como consultora, eu estou vendo movimentos muito interessantes. Eu acho que as empresas estão se provocando, isso é muito legal, mas é lento. Não adianta a gente achar que porque a gente está discutindo EX, as pessoas estão fazendo EX, e vocês vivem isso em CX, né? Eu que tenho alunos, pessoal, eu tenho alunos de 30 alunos, 35 alunos por turma, né? Que a gente acompanhando a realidade. Então, e são pessoas de CX, que vivem em áreas, né? Já consolidadas. E o que eu escuto dos alunos? Poxa, eu faço tudo, menos CX. Eu sou uma área de relacionamento, eu sou uma área de... ou não é? É isso mesmo, Então, a gente já tem um desafio, né? Imagina, CX é muito mais maduro que EX e já tem um desafio, né, de realmente se consolidar estrategicamente. EX é igual. A gente tem pouca literatura ainda no Brasil e no mundo falando sobre EX, mas é uma descoberta valiosíssima, porque a gente também vai aprendendo fazendo, eu acho que é por aí, né? Mas a gente aterrissar que isso é uma jornada um pouco mais longa, e eu acredito que o EX ele é mais desafiador até do que o CX, porque eu vou mexer com os núcleos de crença daquele business. Sim. Né? Você vai nas entranhas ali, né? Vai ali no que é mais no core, na crença, em muito viés e mexer, é aquela história, né? Mexer na casa do vizinho é mais fácil. Você olhar para dentro de você mesmo e fazer uma revisita, porque no fim é isso, né, Agatha? Você faz uma revisita, uma introspecção do que você faz, ela é igual você olhar para o espelho, né? Às vezes é duro, mas está lá a imagem, né? Eu sou psicóloga clínica de formação e eu atuo em clínica. É a minha segunda carreira, porque eu sou uma mulher dos novos tempos que tem várias carreiras, né? É isso aí. Estou brincando, mas é a nossa tendência. E é interessante, uma coisa que você acabou de falar.
Que palavra que você usou? Ressignificar? Não sei. Não, você vai revisitar suas, né, isso aí. suas entranhas ali, né? Você vai olhar para dentro de você, né? Exatamente. Então, o começo é esse, revisitar. Mas quem já fez processo de coaching, mentoria ou terapia, sabe que esse já é uma jornada, né? A hora que eu revisito e eu acomodo aquele novo olhar, eu tenho uma jornada. Outra coisa é eu colocar em movimento essa jornada, né? Então, a gente vai passar por todas essas mesmas etapas. A empresa ela vai ter que se sintonizar, ela vai ter... e não só... Quando a gente fala empresa, gente, são os líderes, né? Vamos lá, a empresa não é uma entidade, a empresa são Sim. pessoas que ocupam as lideranças dessa organização. Então, a gente vai ter que se sintonizar na importância disso, a gente vai ter que olhar para dentro, né, da nossa organização, para as nossas rotinas, práticas e até para a estratégia, porque como é que eu olho a estratégia que vai definir como é que eu vou olhar para a cultura. E se isso não for agenda, eu não vou conseguir fazer rotinas que vão, né, na prática, trazer essa vivência. E trazer rotinas ágeis, que é isso que é preciso, né, Pri? A rotina vai ter que ser flexível, eu vou poder agora, como eu estou ouvindo o cliente lá, eu vou ter que ter uma estrutura de poder fazer uma mudança mais rápida nos processos. E quem trabalha em RH sabe que não é uma grande virtude do RH essas mudanças tão contínuas. Isso não faz tanto parte da nossa história como área de back-office, né? Então, está tudo isso daí na mesa, né, para a gente trabalhar. E é complexo, mas é interessantíssimo. Sim, com certeza. Me complementa, eu fui tomando espaço aqui. Não, tá super bem. Eu vou pedir para a Pri complementando e trazendo bastante a vivência, né, que ela tem tido na Recarga Pay, inclusive com tudo isso, com experiência do colaborador, da equipe. Ela teve um desafio, né, grande, porque ela foi a primeira HRBP, né, se eu não estou equivocado, a primeira business partner aí da Recarga Pay, historicamente, né, com esse papel, a Priscila. Enfim, ela teve que também aí, né, romper e criar muitas coisas, e queria que ela compartilhasse um pouco como é que ela vê esse tema todo sendo tratado, né, com a Recarga Pay. Sim, eu acho que aqui na Recarga Pay a mudança de mentalidade ela já aconteceu porque os donos também já pensam muito diferente. E quando você vem somar esforços com quem está a fim de fazer a diferença, fica um pouco mais fácil. E aí, quando o Rô entrou, foi justamente também só embarcar junto com ele nessa viagem, nesse processo de vamos olhar o que a gente pode melhorar aqui para cada pessoa que está sentada nessa cadeira, porque eu venho de RH com a visão de vamos mapear, né, vamos fazer pesquisa de clima, e nós em RH vamos decidir o que fazer. Nós, lideranças, vamos decidir o que fazer. O colaborador clássico, né? Nunca participou. O colaborador nunca foi parte disso, ele foi só o produto, ele foi o receptor do produto final desses planejamentos todos. Agora, os RHs mudam um pouco de mentalidade também, dizendo, vamos dar a mão para esse colaborador. A Agatha falou isso e é o que a gente precisa fazer. Da mesma forma que a gente dá a mão para o cliente, para ele dizer para a gente o que tem que melhorar no produto, o cliente final, gente, para o RH é o colaborador. Você trata ele igual, da mesma forma como o cliente, e você convida ele para vir junto. Então, colaborador, vem dizer para mim o que você acha que tem que ser melhorado, não só o que precisa ser melhorado. Como que a gente pode fazer diferente? Vem participar dessa construção, porque quando a gente traz a pessoa para junto dessa mudança, eu provoco esse sentimento de pertencimento. Eu participo ativamente da construção dessa empresa. Ele se sente muito mais parte disso. Então, adianta a gente ficar elaborando milhares de planos de ação ou colocando todos os benefícios que estão disponíveis no mercado e ainda assim não está funcionando o que a gente está fazendo. Opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso ir lá, então, convidar essa pessoa para dizer para mim, ou para avaliar o que a gente está fazendo, ou para construir junto o que é muito melhor. E esse foi justamente o exercício que nós fizemos aqui. Então, o meu grande exercício no começo da minha jornada aqui com a Recarga Pay foi sentar com cada liderança, entender os seus pontos de dor, de necessidade e também de oportunidade de melhoria. Eles disseram que precisavam melhorar.
Em sequência, convidar cada colaborador da área que eu cuidava para também dizer isso. Fizemos grupos, fizemos trabalho em grupo, discussões individuais para as pessoas que tinham pontos mais críticos. Eu dei ouvidos e dei voz para cada uma dessas pessoas. E é o que a gente está falando aqui, empodera a pessoa. Então, não está aqui só sendo vítima ou na posição de reclamante. Essa empresa tem um benefício péssimo. Mas então, o que você acha que a gente poderia mudar? Essa tem que ser a grande pergunta. Eu trago a pessoa para uma posição protagonista, eu tiro ela do vitimismo, ela para de reclamar que a empresa é ruim e horrível, e eu convido ela para pensar junto comigo. Você ganha o colaborador nesse convite, sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente tem ganhado planos de ação mais consistentes, resultados melhores, seja na produtividade de cada um, seja no impacto de OKR da área, seja na satisfação do colaborador aqui dentro da empresa. Se a gente pegar um business case aqui da Recarga Pay de 1 ano e meio para cá, eu tenho certeza que a gente tem evoluído nesses resultados. E acho que esse é só um dos caminhos, né? Eu estou dando só um exemplo aqui do que pode ser feito. Não, com certeza, Pri, né? E assim, a gente viveu nessa, bem esse momento que a Agatha colocou muito bem desde o início, que a gente começou a preocupação lá de fora, com o cliente, trouxe para dentro, começamos a fazer todo esse processo. E o desafio, né, que acho que muda muito para o RH também, né, em termos desse mindset histórico, né, que vocês comentaram que a gente desenha aqui, faz aqui tudo previsível e tal, que essa construção conjunta, ela é muito rica, mas ela também gera um grau de responsabilidade bem maior, né, porque eu estou te ouvindo, eu estou te envolvendo, e na verdade meu compromisso não é só fazer um plano meu acontecer, né, eu preciso, na verdade, traduzir tua necessidade, entender, trazer devolutiva em cima disso, e essa devolutiva pode ser sim, vamos fazer, ou não vamos fazer, né? E ter uma relação muito mais adulta e muito mais igual, né? Então a gente remete muito ao que a gente vem falando de o que vem da transformação da internet, que a gente achata, horizontaliza as relações, não é o cliente, eu aqui, o cliente aqui embaixo, e muito menos dentro de casa, eu aqui, RH, qualquer área, o colaborador aqui embaixo, né? A gente está fazendo um processo de nivelar tudo isso e ter uma conversa muito mais madura e com muito mais protagonismo, né, para exigindo das pessoas, né, e isso está mexendo com todo mundo, ainda mais esse período que a gente tem vivido, que tem sido muito mais, né, sensível, né, trazendo muito mais à tona todas as emoções, né? Enfim, Equaliza, né, Rô? Equaliza muito mais a relação empresa-colaborador. E acho que um outro ponto também é o que você falou. Eu também não estou dando voz e poder 100% na mão desse colaborador. Não significa que a empresa vai fazer tudo o que ele trouxer de ideias, mas quando eu convido ele para participar, eu faço ele trocar de posição. Eu posso ter 100 funcionários reclamando ou posso ter 100 funcionários pensando na melhoria contínua dessa empresa. Eu acho que a ideia é usar o RH e o colaborador como grandes ferramentas para a melhoria contínua da companhia. E acho aqui, eu até falar um pensamento meu, peço até para a Agatha se ela concorda ou não, né? Mas no sentido de que é isso que gera uma relação sólida entre pessoas, né? Entre seres humanos. Não é você fazer tudo o que eu quero. Isso não é uma relação nem equilibrada nem saudável, mas uma relação, acho que forte, sólida, onde tem transparência e confiança, é que eu sou convidado a participar das coisas, eu me sinto parte daquilo, igual ser parte de uma tribo. Né? Então, eu vejo isso muito, né? O movimento que a gente vê nos dias de hoje é meio como se a gente estivesse voltando àquele conceito de tribos, né? Eu sou cliente de uma empresa, faço parte da tribo dessa empresa. Eu trabalho nessa empresa, faço parte da tribo de que acredita na mesma coisa, né? E que colabora para a construção dessa tribo e para essa tribo perdurar. E a gente tolera erro, tolera falha, mas também constrói, dá ideias, né? Faz parte de tudo isso. Faz sentido, Agatha? Você que eu estou viajando muito aqui. Não, eu acho que você usou uma palavra interessante, tribo, que eu substituiria por uma palavra mais comum, que é comunidade. Beleza. Hoje a gente tem buscado trabalhar nos conectarmos em comunidades, né? Onde a gente tem alguns interesses comuns, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse conceito de comunidade, ele tem essa participação, e eu acho que a Pri tocou num ponto muito bom, que é assim, também vou falar 2 pontos. Primeiro, eu realmente preciso amadurecer a relação do colaborador com a empresa, né?
A gente junioriza essa relação. Infantiliza, eu diria até muitas vezes, né? Infantiliza porque eu sempre dou resposta. A resposta está no outro, está fora de mim, está no líder, né, na empresa. E existe... Aí, quando a resposta está fora de mim, eu dependo de fora, eu vou funcionar como uma criança. Me dá, né? E eu quero a satisfação das minhas necessidades. Só que a gente já descobriu, estudando o engajamento, que a satisfação de necessidades é uma coisa utilitária. Olha que interessante. O que cola pessoas com as empresas, ou com qualquer projeto da vida, ou qualquer ser humano que você ame, não é a satisfação de necessidades. Ela faz parte, né? Satisfazer a necessidade faz parte dessa conexão. Porém, é o vínculo, é o acreditar, né, a gente entender o que é crítico para aquela pessoa que, de fato, vai conectá-la. Então, quando a Pri fala, ó, eu pergunto para o funcionário, não é o que ele... Tudo bem, óbvio que é o que ele deseja viver naquela comunidade, mas o que, de fato, é crítico para ele estar aqui? E vocês vão se surpreender quando a gente fala sobre o que é crítico. Ó, vou fazer uma brincadeira muito, né, muito simples, né? Eu, às vezes, pergunto para as pessoas e falo assim, Rodrigo, você é casado, né? Eu vi uma aliança, você é casado. Aí eu posso perguntar, se eu fizesse uma pesquisa de satisfação para a sua cônjuge e perguntasse qual é o índice de satisfação mais baixo do Rodrigo? Digamos que ela dissesse assim, o Rodrigo não lava a louça nunca, sobra tudo para mim, larga tudo lá, eu tenho que ficar atrás dele. Normalmente, as pesquisas de clima tradicionais, a gente ia lá no índice mais baixo e ia trabalhar esse índice. Temos que fazer o Rodrigo lavar a louça, porque isso está incomodando, né, a cônjuge. Aí a gente faz, só que a gente esqueceu de perguntar para a eleita do Rodrigo, tá bom, você separaria do Rodrigo por causa da louça? Se ela virar para você e falar não, eu não tenho que me preocupar com isso. Ele é um índice de satisfação. Excelente ponto. Administrável. Agora, o que é crítico para ela? Entendeu? O que vai fazer romper, né, o elo? O que é inegociável para esse ser humano que está trabalhando comigo? E é essa investigação que agora a gente está dando voz. Deixa eu entender o que é crítico ao longo do processo ou quais são realmente os anseios inegociáveis para aquele ser humano. Só que aí a gente esbarra numa questão, que é a questão da horizontalidade que você falou. Eu estou começando a dar voz para os colaboradores e trazê-los para a mesa. Só que eles terão que ser educados a fazer isso. Então, a empresa, quando ela se posiciona com esses processos, é uma forma que ela está ajudando de preparar essas mentes para o futuro. Porque uma coisa que eu tenho visto, e quem aplica a metodologia ágil vai poder compartilhar comigo, é que, assim, pulveriza o poder para você ver. Dá voz para as pessoas, um grupo se autogerenciar. As pessoas têm muita dificuldade, porque elas não aprenderam a protagonizar. Nós crescemos numa sociedade onde, pai, eu quero fazer isso, não pode. Por quê? Porque eu estou mandando. É um exemplo bobo, óbvio, né? Sim. Mas assim, eu aprendi a ser submisso nesta relação. Eu acato ordens do pai, sem questionar, eu acato ordens do chefe, e o que isso me ensina? Me ensina a ser submisso. Foi isso que eu aprendi ao longo de décadas. Aí agora o mundo mudou, eu viro para o colaborador e falo, colaborador, crie, inove, vamos lá. Ó, protagonize. Vai dar tela azul, né? Então, nem eu como gestor sei abrir mão do meu poder, ou do meu guide de direcionamento, porque eu vou ter que aprender a negociar esses estados. E aí os livros que surgem, o livro Mindset, né, isso tudo que a gente tem discutido, das soft skills, de novo, ó, eu estou fazendo todo o caminho para vocês para a gente entender por que isso aparece, você vê? Por que o livro Mindset ficou tão famoso? Porque a gente esbarra em todas essas crenças e, pum, eu tenho que rever. Só que não é com 5 dicas. Ó, segue a dica 1, 2, 3, 4, 5, faz o curso de 5 competências, vai lá que você está bonito para... Ser humano não é assim, a gente não liga e desliga ser humano. Então, é por isso que ela é uma jornada. É uma jornada de aprendizado para a organização, para o colaborador, para o líder. E à medida que a gente vai avançando nessas discussões de EX e implantando pequenas mudanças de processos e provocando, a gente vai todo mundo aprendendo. É uma dança,
Só que, né, a Priscila talvez tenha vivido isso. Avança um pouco, volta um pouco. Avança um pouco, volta um pouco. Opa, fizemos, né, Pri? Porque é isso, é acomodação. A gente não troca um parafuso de ser humano, e principalmente de um grupo. Olha lá, Rodrigo falou de uma comunidade de seres humanos. Então, as comunidades estão ali tentando se reinventar. Mas é isso, a gente avança um pouco, volta um pouco. E uma outra coisa para a gente, uma última contribuição que eu acho, até no nosso horário aqui, é que a gente ainda vive empresas sobre um regime presidenciável. O que acontece com isso? Se muda um presidente, por exemplo, ou alguém muito importante dentro de uma organização com uma outra mentalidade, eu posso perder todo aquele aprendizado. Sim. Isto são conquistas que eu acredito que mais para frente as organizações também vão mudar. Porque o RH vive muito isso, quem é de RH sabe, né? Às vezes você está com uma estratégia maravilhosa durante algum tempo, definimos quais são os programas, começa o programa, muda a alta liderança, derruba tudo, porque isso não é mais importante. Isso vai confundindo, né, as pessoas nas suas diretrizes, né? Sim. Mas tudo bem, ainda mais agora que a gente vai ter mudança cada vez mais rápida, a gente sabe disso. Mas por isso que a gente ainda tem um aprendizado coletivo, né, de como é que a gente vai fazer isso. Mas é uma jornada sem volta. Eu digo que X é sem volta. Ficou no mudo, Agatha, sem querer. Vou perder aqui sem querer. Eu acho que X não é um modismo, ele é uma resposta a um contexto. E a gente vai avançar para esse caminho naturalmente. Muito bom, muito bem. A Agatha fez o comentário que assim, eu ia fazer a pergunta final de quais são as dicas para começar a fazer. Então, no momento aqui, construiu essa minha última pergunta. Não, o que mas brincadeira, mas é mais para assim, era mais para a gente fazer um fechamento. A gente poderia certamente se alongar ainda mais falando do tema, com certeza, com essas duas experts aqui convidadas, mas a gente tem que se encaminhar para o fim para ir fazer um fechamento. E nesse fechamento eu gostaria que vocês, né, dessem suas considerações finais e deixar alguma mensagem final, algum ponto do tipo, gente, podemos de repente dar um primeiro passo por aqui, né? Ou, assim, pelo menos para a nossa audiência aqui ter uma, né, de repente um norte aí não, tem que pesquisar tal coisa, ou podemos começar fazendo esse tipo de ação. Queria escutar vocês para já com as considerações finais de cada uma de vocês. Quer começar, Pri? Daí a Agatha faz o fechamento? Claro, posso sim. Eu acho que não tem dica, né, que vá deixar tudo isso mais fácil, mas é um trabalho em construção que pode começar. O caminho vamos olhar os dados que a gente tem dentro de casa. E aí, isso aqui emenda muito com o People Analytics, que está muito na moda, e tem gente que acha que People Analytics é dar a volta no universo e voltar. Não, calma. Comece olhando os dados dentro de casa. O que a gente tem disponível aqui? No processo seletivo, você já colhe um monte de informação desse colaborador, que pode ser usada a seu favor. Durante as suas pesquisas de clima ou pesquisas internas, você também já tem outra parte dos dados, que é o começo da jornada, depois o meio dessa jornada. E na entrevista de saída, as empresas que costumam medir algum dado ali, já tem outra parte da jornada que completa esse ciclo todo. A gente não precisa reinventar a roda. Você pode olhar simplesmente os dados que já devem estar aí em algum lugar, faça uma análise de tudo isso, alguns grupos focais para conversar com alguns funcionários e fazer um modelo de teste, um MVP que seja, para saber se funciona o Employee Experience para a sua empresa, porque pode ser que não funcione. A gente não está falando aqui de uma lei que vai ser aplicada em todas as empresas, mas cada empresa precisa olhar o que serve melhor aqui dentro da minha. Se ainda assim a tua empresa definir que o RH continua fazendo os planos de ação e o colaborador aceitando, talvez isso funcione. Então, acho que é isso, né? O que a Agatha falou também é muito nem sempre o colaborador está pronto para responder as suas perguntas. A gente está fazendo um exercício provocativo com as pessoas e nem todo mundo sabe onde quer chegar ou sabe o que quer. É aquela pergunta, né? Quais são suas intenções com essa empresa? É um relacionamento, gente. A pessoa, ela precisa minimamente começar a entender o que ela quer da carreira dela, onde que ela quer chegar nessa empresa, o que eu posso melhorar nessa empresa para você.
e fazer uma grande reunião desses dados. O que eu estou querendo dizer é, muitas vezes você está lá fechando o Gympass, não é o Gympass que o funcionário queria, era outro benefício. Ah, mas eu coloquei aqui um auxílio creche de R$500 mil, não era isso que o funcionário queria. Então, o que é que o funcionário quer? O funcionário quer trabalhar metade da semana em casa e a outra metade no escritório? Precisa descobrir como é que você vai colher essa informação deles. Pesquisas, pesquisa Pulse, pesquisa de clima, grupo focal, contrata uma consultoria para descobrir isso. Tem várias maneiras de mapear a jornada do colaborador. E a gente não precisa ir atrás de pessoas que façam isso, né? Mas trabalhar com aquilo que tem dentro de casa muitas vezes, porque se isso for gerar um custo maior para a empresa, a possibilidade de você receber um não da diretoria é também muito grande. Sim. Então, o que economiza custo, o que é mais fácil, qual é a viabilidade de colocar esse employee experience em prática? É começar estudando aquilo que está aí já na mão de cada um de vocês. Muito bom, excelente. Aproveito para agradecer, Japri, pela tua participação aqui, por todos os seus pontos e comentários, e também te parabenizar por todo o teu trabalho aí, que tem sido incrível e que continue sendo uma parceria por muito tempo aí. Muito obrigado pela participação e pelo... Meu último speech aqui, prometo que eu não me prolongo, o trabalho do BP, defendendo o meu trabalho aqui, né, e o papel do BP nas empresas, ele é muito importante, mas, como eu sempre digo, ele não é feito sozinho. Se eu não tivesse abertura das áreas para receber aquilo que eu pretendo fazer junto com eles, e a gente não desse as mãos, nada disso teria acontecido. Mas fico feliz em poder compartilhar um pouquinho. Obrigada de novo pelo convite. A gente que agradece. Agatha, suas considerações finais, seus centavos finais aí do tema. Não, queria agradecer primeiro, né, a Priscila, acho que ela trouxe coisas muito legais, né, que acho que complementa na prática, né, coisas que a gente vive, que eu vejo, então é gostoso poder ver isso, né, esse ressoar entre nós. E assim, eu acho que a primeira coisa que eu diria é que a gente vai ter que respeitar o nível de maturidade de cada empresa para o tema, né? Não são todas as empresas que estarão preparadas, cada um estará preparada de uma forma, então não tem certo e errado também como começar o EX. A gente chegou nos núcleos importantes aqui para a gente entender que isso é uma estratégia, mas eu vejo assim, as empresas são únicas, assim como os seres humanos. Então, eu acho que olhar para essas empresas e poder acompanhar a jornada delas no ritmo que elas aguentam, né, o que elas podem, é o que a gente está aqui para fazer, né, dar as mãos e seguir juntos. Então, ok, qualquer movimento de EX será muito interessante de ser feito. E eu acho que, por último, se eu tivesse que dizer uma coisa que eu acho que realmente faz a diferença, eu acho que a liderança tá na frente disso. Né? Por mais horizontal que a gente fique como empresa, nós não perderemos de vista a figura dessas figuras mediadoras de grupos. Né? Elas ainda serão os guardiões dessa cultura, eles vão patrocinar isso. Então, como é que a gente dá repertório para essas lideranças, né, e influencia positivamente para que elas, né, façam esse ecoar dessa estratégia centrada, né, no cliente de verdade, seja ele qual for. Então é isso, queridos, queria agradecer, né? Muito obrigada pelo convite, viu, Rodrigo? Sempre é um prazer estar junto, né? Obrigada. Eu que agradeço aí, Agatha, também, parabéns aí por todo o seu trabalho aí na SEDA, a nossa parceria aí, né, e fazendo algo que a gente gosta e acredita que é formar o mercado, né, acho que a educação sempre é transformadora e importante. Obrigado a ambas novamente, agradecer também a todos que estão aí acompanhando, a BOTO por a possibilidade desse mais esse comitê. Não se esqueçam aí de curtir o canal, seguir as redes sociais aí, né, da BOTO, do Portal Inovativos, foi sensacional. Se cuidem, fiquem bem e a gente se vê na próxima edição aí do comitê em breve. Tchau, tchau.